Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Aqui quem fala é o pastor Robson, da Ondadura Joinville. Tenho a alegria de estar com você hoje para nós estudarmos a Bíblia. Esse tempo é muito especial, onde nós podemos conversar sobre um assunto da Palavra de Deus. E especificamente hoje nós estamos começando um tema novo. É isso aí, um tema novo para você compreender mais as Escrituras, para você ser edificado e também para você compartilhar com outras pessoas. Por isso, desde já quero pedir para você, compartilhe esse vídeo, dê o seu like também, manda para o pessoal da sua igreja, posta no seu Instagram, faça stories, enfim, compartilha com todo mundo esse estudo bíblico para que outras pessoas sejam edificadas. E para que esse estudo bíblico seja mais completo, mais profundo ainda, tenho aqui a presença do meu amigo Gustavo Kuipers. E aí, Gustavo, tudo bem? E aí, pastor, tudo bem? Tudo bom, pessoal de casa? Muito bom estar com vocês de volta. Estou bem feliz, a gente vai para um novo tema, novos assuntos, muita coisa boa para conversar. Estou bem empolgado. Verdade. Esse assunto é muito legal. Esse assunto é muito controverso, esse assunto é amplo, esse assunto mexe com todos nós. Sim. Não é algo que alguns vivem, né? Todos nós somos afetados por esse assunto. Então, o que nós vamos tratar hoje é algo muito, muito importante para você, e você já é desde já convidado a pensar sobre isso. Vou colocar aqui o tema geral. Né? Vamos fazer assim dessa vez? Vamos colocar o tema para todo mundo saber. Do que nós estamos falando? Deus e o dinheiro. E aí, pessoal? Como que nós podemos relacionar Deus e as finanças? Quando nós falamos desse tema, algumas pessoas pensam assim: mas Deus e o dinheiro é algo desse mundo terreno, que a igreja não deveria se meter nesse assunto. E aí há um grande equívoco. Por quê? Porque a Bíblia fala de maneira vasta, robusta, sobre dinheiro, sobre bens, sobre posses, sobre administração. A Bíblia, de maneira clara, fala sobre assuntos que nós também devemos abordar. Por isso, nós vamos, durante um período na nossa igreja, estudar esse assunto, Deus e o dinheiro. E no estudo bíblico da segunda-feira nós vamos fazer também a análise dos versículos que estão relacionados ao tema. Análise dos versículos que estão tratando do assunto da semana. E especificamente, nesta semana, nós vamos responder a seguinte pergunta: Quem é o proprietário? Quando você fala de proprietário, você logo lembra, né, de propriedade, né? Quem é o proprietário das coisas? Nós vamos começar com uma questão fundamental. Aqui eu errei, né? Essa era um P, né? Foi um R. Mas tudo bem, é que eu gosto do R, que é do meu nome, né? Vocês entendem. Quem é o proprietário das coisas? Quando nós falamos em proprietário, nós falamos sobre quem é o dono da propriedade. Quem tem o domínio sobre essa propriedade. Quem tem a capacidade de controlar, conduzir, governar as coisas que existem. E aí, quando você fala de propriedade, você não pensa somente em terra, mas você pensa em roupas, você pensa em bens moventes, né? Enfim, você pensa em diversas coisas que estão à nossa volta, né? Tanto móveis quanto imóveis. E por isso, quando nós pensamos em bens, propriedades e coisas, nós estamos tratando desse assunto que a Bíblia apresenta de uma maneira muito direta. Por isso nós vamos estudar Mateus capítulo 21. Quero que você abra aí sua Bíblia, Mateus capítulo 21. E algo que eu gostaria somente de fazer de maneira introdutória a esse texto é compreender o que é que estava acontecendo no Evangelho segundo Mateus. Nós sabemos que Mateus ele está narrando
a ida de Jesus em direção a Jerusalém para o momento da sua crucificação. Quando você lê os evangelhos, você percebe isso de uma forma muito clara. O capítulo 21 é o momento em que alguns eventos marcam a entrada de Jesus em Jerusalém. Primeiro, Jesus ele participa daquela chamada entrada triunfal em Jerusalém, aquele momento em que ele é aclamado, reconhecido, hosana nas alturas, enfim, Jesus participa desse momento muito especial. Depois disso ele vai para o templo, mas lá no templo o negócio fica diferente. Por quê? Ele vira as mesas, ele rebate os cambistas. Jesus reconhece que a casa do seu pai estava se tornando um covil de salteadores, ladrões. Preste muita atenção nisso. Jesus deixa evidente que os bens que estavam sob o domínio deles e sendo usados para fins religiosos, estavam sendo usados de forma equivocada. Veja que a religião ou a fé, a demonstração da convicção que a pessoa tem sobre Deus, se relaciona com os bens que a pessoa tem, que ela administra, como ela convive com as coisas. E Jesus deixou evidente que essas pessoas eram dignas de repreensão porque elas estavam usando desses bens para crescer o seu patrimônio de forma totalmente equivocada, cobrando valores sobre a população e assim se tornando ladrões de fato, porque eles estavam trazendo um peso e uma carga através de vendas de animais por um preço exorbitante. Além disso, outra coisa que Jesus ele realiza nesse momento é que ele sai de Jerusalém e quando ele encontra uma figueira, ele seca aquela figueira porque ela não tinha fruto. Ela tinha folha, mas não frutificava. Ela tinha a aparência de uma árvore frutífera, mas na verdade ela não tinha o fruto que é o alimento verdadeiro dela. Diante disso, Jesus está ilustrando aquilo que ele estava transmitindo de mensagem para líderes religiosos que eram totalmente inescrupulosos, que estavam contrários ao seu ensino e a ele mesmo. Jesus então foi questionado por líderes religiosos. Com que autoridade ele realiza essas coisas? Como que ele pode virar as mesas, expulsar os cambistas? Que autoridade ele tem? Quem lhe deu autoridade para realizar esses atos? Diante disso, Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola fala sobre um filho que recebeu uma ordem do seu pai, uma direção do seu pai, e disse que iria obedecer, porém no final não obedeceu. E um segundo filho que disse para o seu pai que não iria fazer, porém depois se arrependeu e acabou obedecendo ao seu pai. Além disso, Jesus contou uma segunda parábola, que é a parábola que nós estaremos estudando hoje, analisando, que é a parábola da vinha, que fala sobre um proprietário que entrega a vinha a alguns arrendatários. Depois nós vamos entender um pouquinho melhor dessa parábola. E o que nós podemos entender de forma clara sobre esse contexto? O que Jesus está ensinando é quem tem autoridade, de onde vem a autoridade, o poder para determinar, para conduzir, para direcionar. Quem tem essa capacidade de determinar ou direcionar as coisas como elas devem acontecer. E nesse sentido nós relacionamos ao nosso tema sobre quem é o proprietário das coisas, porque é exatamente nesse ponto que a parábola que nós vamos ler hoje vai tocar. De maneira introdutória ainda, Gustavo, você deseja fazer alguma menção? Creio que a gente pode ir direto para o texto. Maravilha. E a gente comenta em cima dele, porque, assim, eu vejo que quando a gente fala, né, sobre... Na verdade, falei que não ia falar, agora eu vou fazer um comentário, né? Fica à vontade. Não, mas quando a gente
se questiona a respeito desse assunto, né? Deus e o dinheiro. Às vezes a nossa abordagem para esse assunto é viciada pelas más abordagens que existem no nosso meio, Sim. no meio da igreja brasileira, da igreja mundial, onde que, de duas uma, ou as pessoas acham que falar sobre dinheiro é você tirar dinheiro das pessoas, né? Ou falar sobre dinheiro está muito envolvido com uma teologia meio coach, né? Uma teologia da prosperidade, ou com uma teologia que vai dizer que você é muito abençoado e você vai ter toda a sorte de riqueza nesse mundo, enfim, ou seja, tratar do assunto dinheiro como talvez até uma finalidade em si mesmo, ou como o dinheiro tendo uma finalidade em nós mesmos, né? Então, essa questão aqui agora, que o texto vai tratar, bom, quem é o dono da propriedade, ou quem é o senhor sobre todas as coisas, ou de quem são todas as coisas, em última análise até o próprio dinheiro, os próprios recursos financeiros desse mundo, vai nos fazer olhar com a perspectiva, na minha opinião, mais saudável e correta para esse assunto, e é então uma ótima introdução para o nosso tema, né? Maravilha. Então vamos lá, gente. Mateus capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 33, diz assim o texto. Agora ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou seu filho, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Isso aqui fica bem evidente, né? Ou precisa ser bastante evidenciado, né? Queriam tomar posse da terra. Então o agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Bom, gente, nós vamos parar por aqui, depois a gente continua a leitura do versículo, mas é importante, primeiramente, nós entendemos que as parábolas são histórias contadas com um propósito, com um fim. Essas histórias não são histórias verdadeiras, necessariamente não são coisas que aconteceram, mas são ensinamentos que são expressos através de uma ilustração. Pense que Jesus contando essa parábola é como se ele estivesse desenhando para as pessoas entenderem claramente o seu ensinamento. E dentro desse ensinamento, Jesus ele traz elementos que são totalmente reais e verdadeiros com relação a todas as coisas. Na parábola em questão, nós temos, obviamente, um sentido que é bastante claro, que está relacionado a Deus como sendo o senhor de uma propriedade, ou, aliás, o senhor sobre a sua criação, sobre todas as coisas que existem, dando ou entregando ao homem uma responsabilidade sobre essa criação. Porém, quando chegou o tempo de trazer ou tirar do homem aquilo que deveria o homem fazer na sua criação, e você vai perceber que isso, desde o Gênesis, é uma realidade, e já menciono outro fato que você pode perceber isso, mas lá no Gênesis, Deus colocou o homem sobre o jardim do Éden e lhe deu a responsabilidade de governar, de cultivar a terra e de se alimentar dela. Depois você tem Deus estabelecendo um povo sobre a terra, especificamente o povo de Israel, e dando a eles uma responsabilidade de ir e tomar posse das nações. Vamos usar uma outra expressão aqui, porque tomar posse vai ficar até mal compreendida, né? Ou pode ficar mal compreendida. Mas Deus, ele separou Abraão, dizendo, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei.
e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? Ele iria para uma terra que ele iria tomar posse, nesse sentido ele iria viver nessa terra, e lá ele iria então expressar a glória de Deus para cumprir o propósito que Deus estabeleceu. Você percebe dentro das Escrituras, de diversas formas, Deus estabelecendo o homem e dando a ele uma responsabilidade. Agora, quando você olha especificamente para essa parábola, você tem uma clara expressão de Deus entregando ao povo de Israel, e nesse ponto específico, ele está trazendo uma ilustração do que líderes religiosos inescrupulosos estavam fazendo. Especificamente aí nesse contexto você vê fariseus que estavam se opondo ao ensino de Jesus, e ele deixa claro que esses homens receberam uma responsabilidade de viver segundo os padrões que o reino estabelece, porém eles estavam completamente opostos a isso. Inicialmente, eles espancaram servos que foram enviados pelo dono dessa terra. E lá no capítulo 23, Mateus, falando sobre os profetas, diz que eles foram enviados e foram mortos porque a mensagem deles não foi ouvida. E por fim, o filho do dono da terra, o filho do Senhor sobre todas as coisas, foi enviado e ele também acabou sendo morto, não foi respeitado. E qual que era o propósito deles? O propósito deles era tomar a terra para si, tomar posse daquilo que eles tinham a responsabilidade de governar. E aqui precisa ficar evidente que o texto ele traz uma distinção clara entre posse e governo. E por isso queria colocar aqui para vocês, posse é diferente de governo. Essa distinção entre quem tem a posse e quem tem o governo sobre o terreno é o que fica muito claro. O homem foi estabelecido sobre essa criação como aquele que exerce o governo, uma liderança, uma responsabilidade, aquele que tem desde o Éden que direcionar as coisas e que exercer essa orientação como um líder. Porém, a posse da terra, desde sempre fica evidente nas escrituras, que é um pertencimento, é algo que está totalmente nas mãos de Deus, o Criador. Então, de uma maneira introdutória, usando esse texto, nós podemos pensar nessa distinção de quem é a posse e nas mãos de quem está o governo dessas coisas. Ou, em outras palavras, o que nós podemos entender sobre esse texto? Deus é o proprietário. Agora escrevi certo. Não está com 2 R's. Exatamente. Deus é o proprietário. Ah, mas se Deus é o proprietário, qual é a responsabilidade do homem? Vamos colocar aqui. Os homens são mordomos. Os homens são mordomos. E quando nós falamos sobre um mordomo, nós estamos citando especificamente alguém que está exercendo uma responsabilidade sobre aquilo que está nas suas mãos, mas essa pessoa
não tem o poder de direcionar como tudo vai ser feito ou de estabelecer leis, de estabelecer regras segundo a sua boa vontade ou ideia, porque ele não detém posse, ele só detém o governo. Ele pode sim organizar, ele pode sim melhorar. Aliás, é responsabilidade do mordomo proteger e ampliar. Isso aqui precisa, inclusive, ficar aqui bem evidente, né? O mordomo, ele exerce uma função de proteção e ainda ele trabalha na ampliação, crescimento. Nós vamos falar mais sobre isso também em outros textos, em outras semanas sobre o tema Deus e o dinheiro. Mas de uma maneira muito clara, o mordomo precisa entender qual é a sua função com as coisas que estão na sua mão. Gustavo, diante disso que já começamos aqui a apresentar hoje, algo que você queira acrescentar? Sim. Então, até vai uma sugestão de, uma dica para a leitura de parábolas, né? Isso não é uma regra, porque não são todas as parábolas que se encontram em conjuntos de parábolas, mas essa especificamente, assim como alguns outros exemplos nos evangelhos estão, em uma sequência, né? Então, aqui a gente tem 3 parábolas em sequência, essa é a parábola do meio, onde está sendo falado a respeito de um assunto maior, geral, né? Que diz respeito justamente até a essa questão, como o pastor Rob colocou ali no início, né? Bom, com que autoridade Jesus agora está fazendo o que está fazendo, e ele está caminhando aqui já depois dessas parábolas rumo também aos discursos de paixão, rumo à crucificação depois, enfim, já é uma reta mais final aqui. E é interessante que uma das marcas que diz respeito a isso também, e que está nessas parábolas, é essa marca agora quase que de uma transição também de povo, né? Do povo de Deus, ou de uma ampliação da compreensão a respeito de povo de Deus, onde Deus então tinha um chamado para um povo específico, que é o povo de Israel, e esse povo específico recebeu qual chamado? O chamado de, em primeiro lugar, ter a compreensão de que Deus é o dono de todas as coisas, de que Deus é o proprietário de todas as coisas e de que eles, como povo nessa terra, seriam seu administrador, seriam seu mordomo, ou ainda como a citação do Rob de Abraão, né? Vocês seriam bênção a todas as famílias da terra. Agora, uma vez que isso não foi feito, uma vez que isso não foi honrado, que esse chamado não foi honrado e que, pelo contrário, não se buscou administrar aquilo que Deus lhes confiou, mas apossar daquilo que Deus lhes confiou, né? Aqui, então, se a gente olhar, ser povo de Deus não era motivo de, então, um orgulho, mas um motivo de servir a outros, servir até a outros povos, né? Mas não, agora nós somos esse clube fechado, né? Os líderes religiosos ali que se achavam melhores do que outros, mais santos, mais puros, os escolhidos de Deus, né? E aqui Deus, então, inclusive nessa parábola, fazendo uma transição. E essa transição diz respeito ao quê? A uma nova compreensão do que é ser povo de Deus. Não mais algo étnico, né? Ou cultural, mas sim um povo que segue esse mesmo chamado, essa mesma pressuposto, de olhar para um Deus que é dono de todas as coisas, que é Senhor sobre todas as coisas e que agora vai administrar isso que o Senhor conduziu. Então, até essa transição aqui quebra muito o orgulho daquele que se apegou aos seus, vamos usar aqui o tema Deus e dinheiro, né? Se apegou aos seus bens, se apegou que se apossar daquilo que não lhe era devido, mas pelo contrário, quis abraçar isso, fazer isso seu, e a partir disso então, inclusive, foi contra o chamado que Deus tem para si mesmo, né? Se a gente aplicar isso com a relação do dinheiro, fica muito evidente, a gente até vai comentar um pouco mais sobre isso também em outros textos, né? Mas sobre essa relação de que, bom, por um lado, Deus me confiando coisas, me confiando bênçãos, me confiando graça, mas a partir do momento que isso se torna, se foge dessa compreensão e se relaciona-se com isso como se eu fosse dono, como se fosse minha posse, Deus também, a gente foge também para o propósito do qual Deus criou todas as coisas, nos criou e nos chamou, inclusive, para ser seu povo, né? Legal, Gustavo, é isso mesmo. Quando nós pensamos nessa questão de posse e governo, algo que precisa ficar bem evidente, então, para nós, são ensinamentos relacionados a esse assunto. Então, de maneira bem clara e evidente, nós percebemos o seguinte: Deus é
generoso. Por que Deus é generoso? Porque Ele é dono de todas as coisas e mesmo assim Ele concede à sua criação, aqueles que Ele criou, enfim, Ele dá ao homem, Ele concede algo ao homem. Todas as vezes que nós olhamos para essa realidade das coisas que são entregues, nós temos que entender o seguinte: se eu recebo algo, eu estou sendo alcançado pela generosidade de Deus. Segunda coisa que eu preciso também entender claramente: tudo que temos, todas as coisas, vem de Deus. E quando eu digo isso, é importante que seja percebido como o seguinte: o Senhor, como o Criador de todas as coisas, de maneira direta, Ele é aquele que nos concede o que temos. Não há nada nesse mundo que não venha da criação de Deus e que chegue até nós, porque o Senhor nos concedeu. E isso vale para todas as coisas que você come, mas não somente para isso, até o seu próprio corpo. O seu corpo é uma concessão de Deus. Você é um mordomo do teu corpo, você é um mordomo das coisas que você adquire. E aí você pode dizer: mas eu trabalho, eu me esforço, eu que estou suando a camisa para comprar esse carro, para comprar essa casa. De fato. Mas eu pergunto para você: a matéria-prima desse carro está onde? É madeira, é ferro, é borracha, enfim. Toda a matéria-prima vem de onde? Da criação de Deus. Ele é o doador por excelência. E Ele criou o homem, dando-lhe a capacidade de, por exemplo, desenvolver essa habilidade de poder criar materiais através do que Ele fez, né? A madeira, por exemplo, que cria as mesas, estruturas, enfim. O homem teve essa habilidade de organizar e trabalhar na madeira e nesse material, porém, aquilo que existe veio das mãos do nosso Criador. E nesse conceito claro e direto, nós podemos hoje dizer: sim, é meu celular, é minha camisa, é minha roupa, enfim, é minha casa. Ok, eu posso até expressar com essas palavras, mas eu devo lembrar de maneira geral que o que é meu só está sob meu controle de forma temporária, porque acima de tudo, Ele é do próprio Deus. Permanecerá sobre o governo desse Deus e eu irei passar, essas coisas irão continuar nas mãos de quem Deus deseja que governe sobre elas. Então é importante que nós tenhamos essa visão temporal das coisas, inclusive para percebermos que é um grande equívoco nós centrarmos nessas coisas como sendo as mais importantes. E óbvio, com isso não estou desprezando você adquirir bens ou conquistar posses, não é nada disso, mas nós não podemos colocá-las num lugar elevado e equivocado, porque de fato, se fizermos isso, nós vamos trazer para nós mesmos um grande problema. Antes de nós continuarmos aqui trazendo outras aplicações, é importante que seja dito que esse texto que nós lemos de Mateus capítulo 21 continua. Quero ler só com vocês a parte final desse texto, onde Jesus traz uma conclusão. Os líderes religiosos responderam: Ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros, que lhe darão sua parte depois de cada colheita. Então Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Aqui Jesus está explicando a parábola para esses líderes religiosos. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó.
Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa palavra, perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. Queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui, além, obviamente, do significado do texto, onde Jesus expôs que o reino de Deus foi dado a esses líderes religiosos judeus e que foi tirado de suas mãos porque eles rejeitaram o Filho de Deus. Além desse significado claro, o que fica evidente é que o dono da vinha, o senhor sobre a vinha, ele presta contas, aliás, ele cobra prestação de contas, ele avalia, ele julga o uso que as pessoas fazem dessa terra. Mais uma vez, nós vamos entender aqui dentro do contexto que Jesus estava ensinando para esses discípulos, mas de uma maneira geral, quando nós falamos das coisas que temos sobre nosso domínio, da responsabilidade que temos na organização ou até mesmo no governo, precisamos entender que seremos responsáveis pela forma como administramos aquilo que está em nossas mãos. E aqui nós estabelecemos até um outro texto, aliás, outros textos que podem nos ajudar a entender de uma maneira mais clara esses assuntos que nós estamos abordando hoje. Quais são esses textos? O primeiro deles, que eu queria olhar com vocês, é o Salmo 24. Olha o que diz lá no Salmo 24, versículo 1 e 2. A terra e tudo o que nela há são do Senhor. E o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem, pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Aqui fica claro que Deus, ele é o Senhor sobre a criação. E ele, além de ser Senhor, ele demonstra isso tanto porque ele fundou e também porque ele mantém a sua criação. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo, os seus habitantes, as coisas que existem pertencem ao Senhor. Isso é algo generalizado. Agora, além disso, o que fica claro é que ele edificou os alicerces da terra e sobre as profundezas do oceano estabeleceu. Ou seja, Deus criou um governo sobre sua criação, um domínio sobre a sua criação, que promove manutenção e sustentação para ela. Deus estabeleceu, por exemplo, leis dentro da natureza que promovem manutenção para ela. Consequentemente, ele é reconhecido como dono de tudo, Senhor sobre a criação, por fundar e por manter. E é interessante aqui no Salmo 24, de que ele é literalmente a sequência do Salmo 23, E a gente consegue perceber que o bom pastor do Salmo 23 é também aquele que é o rei do universo, que é o Senhor que controla todas as coisas. E uma coisa que chama atenção nesses 2 primeiros versículos é justamente a forma como ele demonstra o poder de Deus sobre a criação ou sobre ter o domínio de todas as coisas. Ele contrapõe esse poder com algo que é extremamente imprevisível e forte, como, por exemplo, a força do mar, a força do oceano. E, inclusive, diante dessa questão tão imprevisível e forte como um mar, como um oceano, ainda assim Deus está ali demonstrando a sua manutenção da criação que Ele mesmo é autor, mas que também Ele a mantém. E diante disso fica uma afirmação muito forte do salmista. Deus é o Senhor sobre todas as coisas, Ele criou todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas, Ele é o único que tem capacidade de dar ordem, inclusive, àquilo que é tão forte, tão poderoso e tão instável como, por exemplo, um oceano. E isso, olhando aqui também para essa questão de tudo que temos vir de Deus, eu acho que nos reforça esse conceito que a gente precisa ter muito claro sobre quem é o Criador e quem é a criatura, quem é o infinito e quem é o finito. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, relacionado ao tema do dinheiro,
Seja com o muito, seja com o pouco, nós somos no assunto, por exemplo, das finanças, no assunto, por exemplo, do dinheiro, tentado a nos esquecermos de quem é o dono de todas as coisas e o Senhor de todas as coisas. Talvez por ter muito pouco e ter a falta do recurso, nós somos tentados a nos esquecer do Deus que é poderoso sobre todas as coisas, porque a gente fica se questionando, tá, mas então por que eu não tenho, ou por que eu não estou sendo financeiramente abençoado, ou algo do tipo. E por outro lado, se eu tenho muito recurso, muito dinheiro acumulado, muitos bens, eu também sou igualmente tentado porque eu começo a me achar autossuficiente diante da realidade. Mas em ambos os casos, o que essa afirmação, Deus é o Senhor sobre todas as coisas, Deus é dono de todas as coisas, essa afirmação não deve nos levar a buscar uma resposta nem por muito, nem por pouco, nem por ter muito, nem por ter pouco, mas sim por aquilo que nós temos ser uma dádiva de Deus, vir do Senhor, e eu então ser chamado não ao muito, não ao pouco, mas ao administrar aquilo que Ele mesmo coloca nesse mundo, tendo a consciência de que a minha vida é uma vida finita, passageira. Eu sou apenas um figurante ao longo desse mundo, de uma história que começou muito antes de mim, que vai para muito além de mim, e que eu então, estando aqui nesse bloco, seja tendo pouco, seja tendo muito, não sou eu agora que devo achar que devo pedir para mim ou pegar a posse de todas as coisas ou questionar o Senhor do universo sobre essas questões. Afinal de contas, Ele é o dono de todas as coisas e nós somos apenas administradores, né? É isso aí. Só coloquei aqui, pessoal, os mordomos prestarão contas ao dono da terra e ainda Deus é o Senhor da criação por fundação e manutenção. Então, Ele que fundou todas as coisas, Ele que mantém, Ele é o Senhor. Além disso, nós temos outro texto aqui de Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Aqui nós percebemos um outro texto que fala que Deus é generoso, né? Que Deus concede aquilo que nós temos, mas ainda nós temos uma caracterização dos bens doados por Deus, das dádivas divinas. Qual é essa caracterização? Tiago diz que tudo que vem dele é bom e perfeito. Bom e perfeito são duas palavras que expressam que não há maldade nos bens doados pelo Senhor, que há uma expressão desse caráter de Deus, que Deus é bom em todo o tempo. Os salmos falam muito sobre isso, sobre a bondade de Deus, e as obras que Ele cria também são boas. Além disso, você vê uma perfeição, ou seja, cumprem plenamente o propósito estabelecido. O que Deus criou é o suficiente. E é legal que, por exemplo, quem é pai aqui sabe, quando você compra algo para o teu filho, dá comida para ele, enfim, prepara o almoço lá para ele, você fala para ele: olha, valoriza isso que eu estou te dando. Por quê? Porque você sabe que o que você dá para ele é o que ele precisa, e por vezes pode chegar lá perto do almoço, ele está querendo um chocolate, e você diz: não, valoriza o que eu estou te entregando, você não precisa de um chocolate agora, você precisa de arroz e feijão. E isso ele precisa entender, que o que ele está recebendo é completo e é suficiente, é o que ele realmente necessita. Da mesma forma, quando nós olhamos para o nosso Deus, nós percebemos que Ele é quem nos concede coisas boas e perfeitas. Por isso a característica dos donativos divinos é bom e perfeito. Vou colocar mais uma característica aqui. E é legal porque aqui, Tiago, ele vem contrapondo algumas realidades, né? Ele tem falado já no início de Tiago sobre a realidade das tentações dos nossos desejos, da questão também de tentação do diabo e como que essas coisas produzem a morte. E aí agora então também ele fala: olha, mas existe você na sua vida, você recebe dádivas, e se você recebe uma dádiva, se você recebe uma coisa boa, essa coisa boa, essa dádiva que você recebeu, vem daquele que é o autor das luzes do céu, daquele que criou o sol, as estrelas, a lua,
mas que, diferente daquilo que ele criou, do sol, das estrelas, da lua, ele não oscila, a sua luz não oscila, né? A sua luz não muda, não há troca de estações, não há variações. Deus permanece, Deus dura para sempre, né? Deus, ele é o mesmo para sempre, ao ponto de que se ele nos deu algo bom hoje, ele não nos dará algo ruim amanhã, mas ele permanece com o mesmo caráter para o seu povo. Povo esse que por ele foi chamado, que recebeu uma nova vida dele e que, como o texto diz, foi feito as suas primícias, né? E primícia aqui justamente traz o significado de... a primícia é o melhor fruto, né? São os melhores frutos, por exemplo, de uma colheita ou algo do tipo. E é maravilhoso a gente perceber que em Deus, então, com a nova vida que recebemos, fomos feitos suas primícias, né? Seus melhores frutos, ao ponto de que ele nos dará as suas dádivas, boas coisas. Isso aqui não é uma promessa de só ter coisas boas na vida, mas é uma segurança do caráter de Deus que não oscila, que não vacila, diferente dos nossos desejos pecaminosos e do próprio diabo que produz a morte, mas Deus sendo aquele que constantemente gera e produz vida em nossas vidas, aquilo que nós chamamos então de dádiva, né? É isso aí, muito bom. Legal nós pensarmos exatamente nisso, né? Como há um contraste entre aquilo que é concedido por Deus e como nós temos algo totalmente diferente e oposto, seja da natureza humana pecaminosa ou da ação diabólica. E nós vamos continuar aqui em 2 Coríntios 9:11, outro texto que nós queremos mostrar para vocês. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. Paulo está falando sobre uma contribuição que seria levantada entre os irmãos da igreja de Corinto. Já é uma segunda oportunidade que Paulo está fazendo isso. E quando ele fala sobre essa doação, ele fala que Deus ama a quem dá com alegria. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Quando ele traz essa ideia dessa doação generosa, mas que seja algo verdadeiro, motivado por um amor verdadeiro, o apóstolo Paulo então apresenta as consequências disso. E quando ele fala sobre as consequências, ele apresenta desde enriquecimento dos outros, porque essas pessoas vão ser abençoadas, e isso vai despertar nelas gratidão e louvor a Deus. Mas não somente isso. Paulo diz que as pessoas que contribuem também são beneficiadas. Primeiro ele apresenta a ideia de que essa contribuição é como se fosse uma semente. Essa semente que é lançada, ela vai germinar e vai frutificar, seja na vida das outras pessoas ou na vida do próprio ofertante. E ainda ele diz, versículo 11, e em tudo vocês serão enriquecidos. Por que ele está falando que em tudo serão enriquecidos? Porque ele entende claramente que Deus é generoso em conceder mais e mais provisão para aqueles que se mostram fiéis em sua administração, para aqueles que são pessoas zelosas, o Senhor vai lhes conceder muito mais. Interessante essa ideia de que o favor de Deus ele enriquece, mas e aí enriquece, você está falando de ter muito dinheiro? Não necessariamente. É um enriquecimento no sentido de ser próspero, no sentido de ter na mão para cuidar de outros, para expressar generosidade. É dessa forma que a riqueza ela chega até os filhos de Deus que são por ele enriquecidos. Que tipo de riqueza é essa? É uma capacidade de administrar bens, de dar suporte às pessoas, de auxiliar o outro. Por exemplo, né, o pastor Limpão contou na pregação dele ontem algo relacionado a isso, uma pessoa que tinha uma condição financeira muito menor, mas que ajudava ainda seus familiares que ganhavam muito mais que ele. Qual que era a realidade da pessoa? Era uma forma de administrar, a capacidade de organizar, mas também é aquele favor de Deus, aquela bênção de Deus sobre as aplicações, as atitudes, enfim, aquilo que a pessoa realiza, ela vê um favor da parte do Senhor. Então, o que Paulo ele deixa evidente aqui em 2 Coríntios capítulo 9, é que o doador generoso, ele está plantando uma semente num solo que pode
crescer muito e frutificar mais do que ele imagina, mais do que ele percebe. Deus, ele é mais generoso do que nós. Deus concede mais favores do que nós imaginamos. E Deus, ele não fica em débito de forma alguma e em momento algum, até porque ele sempre é um doador generoso e bondoso que concede aquilo que é necessário. Isso aí. Até, desculpem se estiver vazando alguma tosse, eu estou ainda me recuperando, semana passada eu não estava no estudo, né? Pois aí tá uma tossezinha assim de fundo, mas me perdoe. Mas enfim, a partir dessa compreensão também, né, disso que nós temos aprendido hoje, somos administradores de Deus nesse mundo. É legal que com o que esse versículo aqui de Coríntios nos acrescenta, essa compreensão do ser administradores, traz justamente uma ideia de que, olha, agora, sendo administradores de Deus neste mundo, os recursos que Deus te confiar são para a generosidade, tem como finalidade serem usados, não para você mesmo, mas para o outro, para o próximo, para a causa de Deus, para o reino de Deus. Ao ponto de que, até uma das coisas que ele cita ali, né, a gente poderia interpretar como um princípio até de semeadura aqui, né, algo assim de colher as bênçãos que são dadas, que são ofertadas, mas é interessante que o princípio da semeadura aqui nesse texto, ele aparece também num contexto de generosidade. Como assim? É mais ou menos assim, olha, à medida em que você, talvez aqui, a gente poderia entender, o ter mais aqui seria talvez o doar mais, né? O você ser mais abençoado financeiramente implicaria em você ser mais abençoador ainda a outros, né? Então esse movimento talvez de nós como alvos do recurso de Deus, do que Deus tem nos confiado, a nossa administração, aquilo que fazemos com isso, a forma como agimos com isso, talvez resulte em termos mais. Mas o ter mais aqui não é a finalidade de nós mesmos, mas de sermos ainda mais generosos, ainda mais abençoadores, ainda mais doadores, dentro daquilo que Deus tem nos confiado a nossa administração, né? Legal, é isso mesmo. E diante disso que nós estamos falando, nós precisamos chegar a uma reflexão que é bem importante. Baseados em Mateus capítulo 6, versículo 24, olha só, que diz o texto. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Interessante que nesse texto do Sermão do Monte, o que Jesus ele está fazendo? Deixando claro como os filhos de Deus, eles não devem ter medo sobre a ausência de coisas, sobre falta de provisão ou sobre a ausência de roupas para se vestir. Comida, bebida e vestuário são três coisas com as quais nós não devemos andar ansiosos de forma alguma. E aí então, Jesus ele traz um pensamento chave. Se nós vivemos ansiosos por coisas, quem é o Senhor sobre as nossas vidas? O dinheiro ou o próprio Deus? E aqui é algo que precisa entrar na sua mente. Jesus não diz que você é o senhor do dinheiro e que você controla ele. Não, ele está dizendo que o dinheiro pode ser o senhor do seu coração e o dinheiro pode dominar o seu coração. Existem dois senhores, ou Deus ou o dinheiro. E nesse ponto, muitas pessoas se enganam achando que quando elas amam o dinheiro, elas estão no controle sobre ele. Mas a grande verdade é que elas estão sendo escravizadas por essas posses ou coisas que estão temporariamente sob suas mãos. E por isso, o chamado de Jesus é: você precisa decidir, porque não pode servir a dois senhores. Você vai amar um e odiar o outro. Portanto, se você ama o dinheiro e se ele é o Senhor sobre a tua vida, você acaba odiando ao Deus Criador e acaba deixando de amá-lo como ele é digno de ser amado. E aqui fica então essa pergunta para a sua reflexão: quem é o Senhor sobre a sua vida?
E se questionando a partir desse versículo, a gente até encontra uma ótima justificativa para o nosso tema Deus e o dinheiro, né? Por quê? Porque falar de dinheiro é falar sobre afeições, é falar sobre o nosso coração, é falar sobre os nossos desejos, é falar sobre a nossa confiança, é falar sobre ansiedade, é falar sobre problemas talvez que a gente gera a partir disso, né? Ansiedade, incômodos, a própria morte, né? Quantas pessoas flertam com a morte diariamente em busca do dinheiro, por causa do dinheiro, quantas pessoas destroem a sua família, destroem relacionamentos, destroem a próprio relacionamento e dependência de Deus por conta do dinheiro. E aí aqui a gente consegue perceber, por exemplo, ele contrapondo o mamon, né? Que o mamon seria recursos financeiros, ou bens materiais, ou ainda lucros, né? E é interessante que ele não está colocando que o mamon, digamos assim, qual seria a tradução, né? Seria recursos financeiros, lucros, recursos. Ele não está dizendo que isso é necessariamente algo ruim, do tipo assim, olha, o mamon são lucros indevidos. Não, é qualquer tipo de lucro, qualquer dinheiro, qualquer coisa, qualquer bem material. Mas isso pode se tornar o governante da sua vida, ao ponto de que ele coloca aqui, olha, não faz sentido você deixar ele ser o governante da tua vida. Por que não faz sentido? Principalmente por dois motivos que aparecem no texto. O primeiro não faz sentido porque Deus é o Senhor de todas as coisas e todos os recursos financeiros, inclusive, são do Senhor e vêm do Senhor. Então não faz sentido você não estar em dependência do Senhor e estar em dependência de um recurso ou de algo do tipo. Mas também um segundo ponto não faz sentido depender do mamon ou se doar a isso ou se entregar e idolatrar isso, porque isso passará, não é eterno, é algo terreno, material, é algo que se corrói, é algo que a ferrugem pega, que a traça corrompe. Então é algo que não tem porquê, não tem como te dar sustento eterno, não tem como te dar um propósito eterno. Então ali é chamado, para que as nossas ansiedades materiais, a nossa necessidade de recursos para essa vida, nós dependemos totalmente do Senhor. Ao ponto de que depois ele usa até ilustrações muito bonitas, como lírios do campo, os pássaros. Ele usa questões da própria criação, lembrando, olha, Deus é o Criador, vocês são criaturas, não dependam de algo que não pode dar uma resposta para vocês, dependam exclusivamente do Senhor, né? É isso aí. E interessante que diante de todo esse cenário que nós falamos, fica, aquela pergunta, quem é o proprietário das coisas? Começamos o tema Deus e o dinheiro, deixando bem claro que... Olha aí, não quer virar, ele não quer virar. Quem é o dono desse... Flip chart, é isso, Quem é o Senhor sobre ele, Temos que governar sobre a criação. Mas Deus é quem tem a posse sobre todas as coisas. E detalhe, tá, gente? Você pode ter o governo temporário sobre algo, mas esse bem, essas coisas, elas são permanentes. Você vai passar, mas essas coisas vão continuar sob a posse do dono delas, que é o Criador de todas as coisas. Então, há uma diferença entre posse e governo, e quando nós entendemos essa diferença, nós percebemos que Deus é o proprietário e os homens são mordomos. Por que somos mordomos? Porque administramos o que não é nosso, cuidamos daquilo que não temos a posse, simplesmente estamos governando temporariamente. Diante disso, algumas coisas que nós aprendemos: Deus, ele é generoso, tudo que temos vem de Deus, os mordomos prestarão contas ao dono da terra, Deus é o Senhor da criação por fundação e manutenção. A característica dos donativos divinos, quais são essas características, Vamos colocar aqui no plural, As características, Aí, dos donativos divinos, bom e perfeito. O favor de Deus enriquece tudo isso que nós aprendemos através dos textos que lemos hoje. E finalizamos com essa pergunta: quem é o Senhor sobre a sua vida? Comenta aqui embaixo quem é o Senhor sobre sua vida, quem governa a sua história. Comenta também como foi esse estudo bíblico para você, o que mais chamou sua atenção, o que Deus ministrou ao seu coração. Enfim, deixe sua palavra, seu comentário aqui embaixo. É uma alegria para nós lermos depois cada um deles, tá bom? Valeu, Gustavão. Ótimo, valeu, tava bom demais. Agora um mês, a gente vai ficar
com Deus e o dinheiro. Temos É muita coisa isso para aí. conversar e aprender. Vai ser uma benção. Vocês receberam o spoiler do Gustavo agora. É só para quem ficou até o final do estudo bíblico. Valeu, galera. Deus Exatamente. abençoe Valeu. vocês. Boa Até semana. mais.